A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus, ainda na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, e o versículo de número 18 em diante, que diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, falamos aí em algumas oportunidades, em algumas reflexões sobre as peças que compõem a armadura do cristão. E pelo menos 6 peças tivemos a oportunidade de fazer algumas reflexões que foram curtas, mas um tempo necessário para expor alguma coisa a respeito de cada peça. Falamos sobre cingido os lombos com a verdade, sobre a couraça da justiça, os pés na preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. São 6 peças na armadura do cristão, e nós precisamos entender que todas essas peças que falamos no sentido espiritual, tá? Não é que o cristão ele vá pegar essas peças literalmente e colocar sobre o seu corpo. Não é isso. Falamos no sentido espiritual, mas fechando todo esse contexto, Paulo chega aqui no final do capítulo de número 6, precisamente a partir do versículo 18, e ele fala de algo muito importante, que ele diz da seguinte forma: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a guerra do cristão é contra as forças espirituais de Satanás. A nossa luta não é contra os nossos irmãos em Cristo, não é contra eles, mas sim contra as forças espirituais de Satanás, e exige dedicação e oração de cada um. Exige dedicação nesse trabalho de oração, orando em espírito. Muitas vezes nós precisamos orar com a nossa mente, sem pronunciar palavras faladas, mas podemos formular essas palavras no nosso pensamento e falarmos exclusivamente com o Senhor, e Ele nos ouvirá, porque Ele conhece qualquer palavra que vamos pronunciar antes delas serem anunciadas por cada um de nós. Então ele fala de orar no Espírito em todo tempo, com toda oração e súplica por todos os santos. Ele ainda diz que a oração ela não deve ser considerada apenas mais uma arma, mas parte do conflito propriamente dito, onde a vitória é alcançada mediante a cooperação com o próprio Deus,
deixar de orar diligentemente sobre todas as formas de oração, em todas as situações, é render-se ao inimigo e deixar de lutar. Então vamos a algumas referências na Bíblia Sagrada. Em Romanos capítulo 12 e versículo 12, Paulo vai dizer assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Isso significa dizer que a oração ela nunca deve cessar na nossa vida. Nós deveremos perseverar sempre nesse trabalho de oração, constantemente. Ele ainda diz lá em Filipenses capítulo 4 e o versículo 6, Paulo diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Ou seja, nós não devemos ficar inquietos com aquilo que colocamos diante do Senhor nosso Deus. Ele sabe como resolver. Se eu coloco um problema, uma causa, mesmo que seja espiritual, eu preciso confiar no Deus que eu sirvo, que Ele pode resolver, Ele pode trazer a solução para esse problema, para esta situação. Mas se eu ficar querendo fazer o que eu pedi a Deus, então por que invoquei o nome do Senhor? Então eu não preciso ficar inquieto, mas ficar esperando na vontade do Senhor nosso Deus. Ainda Paulo falando lá em Colossenses capítulo 4 e versículo de número 2, eu vou ler também essa referência de Colossenses 4 e 2 para a gente entender mais um pouco a respeito deste assunto, da oração. Então, Paulo diz assim, em Colossenses 4 e versículo 2, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. E Paulo fecha esse ponto lá na primeira carta que ele escreveu aos irmãos de Tessalônica, no capítulo de número 1 e o versículo de número 17, ele disse assim: orai sem cessar. Isso significa dizer que nós não podemos parar de orar. A oração é algo muito poderoso na vida de uma igreja, de um crente, de um salvo. A oração. E as coisas acontecem não é por boas obras, tá? Não é por boas obras. As orações precisam ser feitas e feitas em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela só pode surtir o efeito que precisamos se for em nome de Jesus. Não existe outro nome, somente Ele. Então o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele quando estava próximo de ser preso para ser julgado pelos líderes religiosos da época, ele estava no Getsêmani, no Monte da Oração, estava no Lagar do Azeite, e lá ele orando com o seu colegiado de discípulos
deixou um grupo, afastou-se um pouco, levou 3 com ele, depois deixou esses 3, adiantou-se mais um pouco e ficou orando sozinho, em grande intensidade. Teve um momento que ele disse: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então o Senhor Jesus Cristo sabia que chegaria o momento de ele ser entregue, de ser julgado, condenado, crucificado, mas ele disse: faça-se a tua vontade, a vontade do Pai que está nos céus. Então ele não estava inquieto, não estava, como se diz, querendo passar na frente da situação, mas ele disse: faça-se a tua vontade. Então a oração é algo extraordinário na vida daqueles que entram na batalha, na luta, na guerra espiritual em prol do reino de Deus aqui na terra. Que nós possamos entender essas verdades, possamos entender a necessidade da oração na vida daqueles que formam a igreja do Senhor. Deus em Cristo te abençoe, te guarde. Espero que você possa tirar algum proveito dessas reflexões que falamos a respeito da armadura do cristão. Vamos orar em gratidão a Deus. Querido Deus e Pai que está nos céus, eu quero te louvar e eu quero te agradecer, bendizer e exaltar o teu nome. E a todos aqueles que irão acessar este canal, que irão, meu Deus, ouvir esta reflexão da tua palavra, sejam grandemente abençoados para a glória do teu nome. E assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus em Cristo continue abençoando a cada um de vocês. E até a próxima, se assim Deus permitir. Curta esse vídeo, compartilhe, comente e com certeza Deus vai te abençoar. Inscreva-se no canal e nos ajude para a glória do Senhor nosso Deus. Até a próxima e assim espero para a glória do Senhor nosso Deus. Amém e amém.